Bem amados do Senhor, a palavra de Deus hoje encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo de 1 a 11. Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitadas junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra, e sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber as ovelhas e ide, e apacentai-as. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou sua voz e chorou. Amados do Senhor, o tema dessa mensagem de hoje, que está lá no capítulo de Gênesis, no capítulo 29, no versículo de 1 a 11, fala exatamente do encontro de Jacó com Raquel. E o tema dessa mensagem de hoje se chama: Deus tem uma pessoa preparada para a sua vida. Antes de falarmos desse encontro de Jacó com Raquel, eu gostaria de compartilhar com os irmãos quem foi Jacó. Jacó, lá no capítulo 25, no versículo 24, diz a palavra do Senhor que, cumprindo os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo e todo com uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Jacó, meus amados irmãos, quando Esaú nasceu, porque eles eram gêmeos, Jacó já nasceu com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Podemos ver assim que Jacó já nasceu daquele tipo: eu quero ir primeiro, agarrado ao pé do irmão. Mas Jacó, lá na frente, quando eles crescem, se tornam adultos, no versículo 31, aproveitando a fome do irmão, e naquela época os irmãos primogênitos, os que tinham a primogenitura, tinham a bênção da primogenitura dada pelos seus pais, e Jacó queria receber essa bênção no lugar do seu irmão. E ele, aproveitando o cansaço do seu irmão, passou a perna no irmão, vamos dizer assim, e conseguiu pegar a bênção da primogenitura do irmão. Depois disso, lá no capítulo 27, versículo 36, Jacó engana seu irmão de novo, porque na hora dele ir pedir a bênção ao seu pai,
Ele foi no lugar de Esaú, colocou peles de carneiro sobre o seu braço para enganar o pai e acabou seu pai abençoando Jacó no lugar de Esaú. Então, irmãos, por que a missionária Daniela está contando essas características de Jacó? Porque Jacó era invejoso, quis sair antes do irmão. Jacó era ambicioso porque comprou a primogenitura do irmão. Jacó era enganador porque fingiu ser o irmão para receber a bênção do pai. Porém, irmãos, tem uma característica em Jacó que chamou a atenção de Deus. Ele era obediente. Porque quando o pai dele mandou ele buscar uma moça dos filhos de Labão, ele obedeceu. Lá no capítulo 28, versículo de 1 a 5, Isaque chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e lhe disse: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão e a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, Aremeu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Então, quando o pai dele disse a ele, para ele ir a Padã Arã, que lá ele encontraria a mulher que Deus teria para ele, ele obedeceu. Antes disso, no capítulo 28, algo muito importante aconteceu na vida de Jacó para que essa bênção se cumprisse na vida dele. Ele fez uma aliança com Deus. Ele fez um voto. Lá no capítulo 28, no versículo 20, diz assim: Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E aí eu te pergunto nessa hora, meu amado e minha amada irmã que está me ouvindo nessa mensagem, você já fez essa aliança com o Senhor? Você já se comprometeu com esse Deus? Porque apesar de Jacó ter feito um voto com o Senhor, ele também sofreu as consequências da sua rebeldia, sofreu as consequências de situações que ocorreram na vida dele. Ao invés, quando ele encontrou com Raquel, ele logo viu que Raquel era a mulher que Deus tinha para ele. E Deus tem preparado uma mulher e um homem de Deus para você, minha amada irmã. Para você, meu amado irmão. Mas você precisa estar atento à aliança que você fez com o Senhor. Você precisa estar atento para que você não venha sofrer as consequências. Porque mesmo Jacó tendo ido para Padã Arã e conhecido Raquel, ao invés de receber Raquel por mulher, ele recebeu Leia. E ele trabalhou 7 anos. Ele já tinha trabalhado 7 anos para ter Leia. E depois trabalhou mais 7 anos para, enfim, ter a sua esposa. Meus amados e minhas amadas irmãs que me ouvem nessa hora. Ele aguardou 14 anos nessa espera. E eu te pergunto nessa hora, meu amado e minha amada irmã, e você deve estar se perguntando: Deus tem uma pessoa para mim? Deus tem uma pessoa reservada para mim? Tem. Deus tem uma pessoa reservada para você, minha amada irmã, e para você, meu amado irmão. Mas a pergunta que Deus te faz nessa hora: você está disposto a sacrificar? A esperar o tempo que for de Deus para que esse encontro venha acontecer? Você está disposto a obedecer? Porque mesmo ele tendo tomado Raquel como esposa, ele esperou esses 14 anos para ter Raquel. Ele ainda viu que Raquel era estéril.
e também teve que esperar até a promessa de Deus se cumprir e Raquel dar à luz a um filho, que foi José, o grande governador do Egito. Então, meus amados irmãos, essa palavra de hoje quer dizer o seguinte: mesmo que sejamos pecadores, mentirosos, enganadores, invejosos, apesar de sofrermos as consequências dos nossos erros, Deus nos perdoa quando fazemos uma aliança com Ele e nos abençoa. As consequências dos pecados de Jacó é que ele teve que esperar 14 anos pela mulher que ele amava. E assim como ele tinha inveja do seu irmão, sua esposa Raquel teve inveja da sua irmã Léia por não poder ter filhos. Mas o Senhor o abençoou. Amado irmão e amada irmã, nessa hora, o que você está esperando do Senhor que você ainda não recebeu? É um marido? É uma esposa? Meu irmão e minha irmã, faça uma aliança com esse Deus, assim como Jacó fez. Por que na palavra de Deus diz que ele teve que abrir a boca do poço, retirar a pedra e dar água de beber às ovelhas? É porque aquela pedra simboliza Jesus. O que está te afastando de Deus? O que está impedindo você de ter um encontro com esse Deus? Porque Deus quer te dar uma esposa, Deus quer te dar um marido. E Deus tem uma pessoa reservada para a tua vida. Mas que nessa hora você possa estar tirando da boca do poço a pedra, erigindo essa pedra como altar, que é o Senhor Jesus, que é a rocha firme da nossa vida. E eu tenho certeza, amados, assim como Deus fez comigo. Eu esperei 10 anos para conhecer o meu amado esposo, o presbítero Roosevelt. Deus já tinha uma promessa para a minha vida. Eu achava que a promessa estava demorando, que não ia se cumprir. Mas na hora certa, no momento certo, Deus providenciou esse encontro. E eu conheci o meu esposo. E Deus vai providenciar na sua vida, eu profetizo em nome de Jesus, o encontro perfeito com a pessoa que Deus tem preparado para a tua vida. Essa pessoa vai te amar, vai te respeitar, vai caminhar contigo e o principal, vai te ajudar espiritualmente. Então, meu amado e minha amada irmã, eu profetizo isso. Não olhe para o tempo. Não importa a situação que você está vivendo. Não importa o problema que você está passando. Mas creia que o Senhor tem uma pessoa preparada na sua vida. E no seu tempo, essa promessa, meu amado irmão e minha amada irmã, vai se cumprir na sua vida. Creia nisso nessa hora. Em o nome de Jesus. Amém.